Pessoal do nono ano, vamos começar mais uma aula de física, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Nós vamos começar com a correção da atividade da aula anterior, aquela atividade extra que, como eu disse, vocês poderiam imprimir, resolver ou copiar no caderno e resolver, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: complete. A velocidade média tem como unidade de medida no SI, Sistema Internacional, o metros por segundo. O tempo tem como unidade de medida o segundo. E o espaço tem como unidade de medida o metro. Então, você ia completar com o segundo e o metro. Segunda questão. Em uma recente partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade média do jogador nessa arrancada. Então, para fazermos a velocidade, para fazermos o cálculo, a primeira coisa é pegarmos a fórmula da velocidade média, que é velocidade média é igual a espaço dividido pelo tempo. Então, a velocidade média, que é o que nós estamos procurando, vai ser igual ao espaço, que é 60 metros, dividido pelo tempo, que foi 8 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a 60 dividido para 8, vai dar 7,5 metros por segundo. Não esqueçam, pessoal, de colocar a unidade de medida. Então, a resposta é 7,5 metros por segundo. Agora vamos para a terceira questão. Se um automóvel percorre 150 km em 2 horas, como determinar a velocidade média desse veículo? Simples, vamos pegar aqui a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual ao espaço, que nesse caso é 150 km, e o tempo ele diz que é 2 horas. Então, a velocidade média vai ser igual a 150 dividido para 2, vai dar uma velocidade média de 75 km por hora, tá certo? Então, vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. Se um ônibus andar a velocidade de 110 km e percorrer 120 km, qual será o tempo gasto no percurso? Então, nessa questão, vocês prestem atenção que ele não está pedindo a velocidade média, ele está pedindo o tempo gasto no percurso. Mas, como eu disse na aula anterior, a fórmula que vocês vão utilizar é a mesma. Então, aqui, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Nesse caso, nós temos a velocidade média, que ele diz que é 110 quilômetros, não é isso? Por hora. Igual ao espaço, que é 120 km, dividido pelo tempo, que como nós não sabemos, a gente vai colocar ΔT. Então, faça aqui a multiplicação em x, ou meios pelos extremos, como vocês conhecerem. Aí vai ficar 110 vezes ΔT, igual a 120 vezes 1, 120. Então, quem eu quero encontrar é ΔT, ele fica aqui, o 120 continua, e o 110 que está multiplicando vem sendo dividido. Então, o ΔT vai ser igual a 120 dividido para 110, que vai dar exatamente 1,09 horas, tá certo? Então, essa é a resposta. Tá ok, pessoal? Então, eu vou apagar aqui o quadro para a gente fazer as demais questões. Vamos lá, pessoal, nós vamos para a quinta questão. Uma motocicleta percorre uma distância de 180 metros com velocidade média de 2 metros por segundo. Qual o tempo gasto para percorrer essa distância? Então, nessa questão, ele está querendo o quê? O tempo gasto, mas a fórmula também é a mesma de velocidade média. Então, fica assim: velocidade média é igual a ΔS, que é o espaço, dividido pelo tempo, que é ΔT. Então, a velocidade média, ele diz que é 2 metros por segundo. O espaço, ele diz que é 180 metros. E o tempo é o que nós estamos procurando. Então, ΔT. Faça a multiplicação em x de novo. 2 vezes ΔT é 2 vezes ΔT. E 180 vezes 1 é 180. ΔT vai ser igual a 180 dividido por 2. Então, ΔT vai ser igual a 90 segundos. Tá certo? Muito simples. Uma fórmula só a gente usa para todos os cálculos, tá certo? Nós vamos agora para a sexta. Na sexta, nós temos o seguinte enunciado.
Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 25 metros por segundo, quando acionou os freios e parou em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida? Então, nesse caso, vocês podem ver que nós não vamos encontrar nem velocidade média, nem o tempo. Nós vamos encontrar a distância percorrida, que é o espaço, tá certo? Então, vai ficar aqui, ó, a fórmula é a mesma, ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual a... Não, a velocidade média nós temos que é 25, que ele diz na questão. O espaço, que é ΔS, nós estamos procurando. E o tempo, ele diz que é 5 segundos. Faço uma multiplicação novamente em x, meios pelos extremos. Aí eu faço ΔS vezes 1 é igual a ΔS. E vou fazer 25 vezes 5. ΔS vai ser igual a 25 vezes 5, que vai dar 125 metros. Ou seja, a distância percorrida é 125 metros. Tá certo? Vou apagar novamente, pessoal, porque o quadro é pequeno. E vamos nós para a 7ª questão, tá certo? Na 7ª questão, o enunciado é o seguinte. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 180 metros em 10 segundos. Qual foi a sua velocidade média? Nessa nós vamos encontrar a velocidade média. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual ao espaço, que ele diz que é 180 metros, e o tempo, 10 segundos. Vamos cortar aqui e nós vamos ter que a velocidade média é igual a 18 dividido para 1, que dá uma velocidade média de 18 metros por segundo. Como eu já disse e repito, não esqueçam de colocar a unidade de medida, é muito importante, tá bom? Vamos para a 8ª. Velocidade média... deixa eu ler o enunciado. A 8ª. André precisa transportar com certa urgência para um hospital um carregamento de remédios que deve ser entregue no prazo de 6 horas. Sabendo que ele conseguiu fazer a entrega exatamente no tempo estipulado, determine a distância percorrida, que é o espaço por André, e se ele manteve uma velocidade de 90 km por hora. Então, nessa daí, nós vamos encontrar o espaço, né, a distância percorrida. Mas a fórmula vai ser a de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média, ele diz no finalzinho da questão que é de 90 km por hora. O espaço é o que nós estamos procurando, que é a mesma coisa que distância percorrida. E o tempo é de 6 horas. Então, eu faço aqui, ΔS vezes 1 é igual a ΔS, e 90 vezes 6. ΔS vai ser igual a 90 vezes 6, vai dar 540 quilômetros por hora. Quilômetros só, que é espaço, não é velocidade, perdão. Então, a resposta vai ser o espaço igual a 540 quilômetros. Agora, nós vamos para a 9ª questão. A 9ª questão diz assim: converta as seguintes velocidades de quilômetro por hora para metros por segundo. Como eu expliquei para vocês, existe uma regrinha bem simples que facilita muito a vida. Então, é só eu lembrar o quê? Que para passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu só preciso dividir por 3,6. Então, na letra A, nós temos 216, que vai ser dividido para 3,6, que vai dar exatamente 60 metros por segundo. Então, a resposta é 60 metros por segundo. E para obter a resposta, é só dividir por 3,6. Ó, na letra B, nós temos 36 km por hora. Dividindo por 3,6, vai dar uma resposta de 10 metros por segundo. E na letra C, nós temos 86,4 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar 24 metros por segundo. E na letra D, nós temos 180 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar exatamente 50 metros por segundo. Tá certo, pessoal? Então, é simples. É só lembrar. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu só preciso dividir por 3,6. Nada mais do que isso. Vamos para a 10ª questão bem rapidinho, tá bom? Ó, na 10ª questão, o enunciado é o seguinte. 10ª questão.
converta as seguintes velocidades de metros para segundo. Então, a regra também existe para essa questão. Para passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, na letra A, eu tenho 66. Aí eu faço 66 vezes 3,6, que vai dar exatamente 237,6 quilômetros por hora, tá certo? Então, na letra B, nós temos 45 metros por segundo, que vezes 3,6 vai dar 162 quilômetros por hora. Na letra C, nós temos 10 metros por segundo, que vezes 3,6 vai dar 36 quilômetros por hora. E na letra D, nós temos 24 metros por segundo, que vezes 3,6 vai dar 86,4 quilômetros por hora. Ou seja, para passar de metros por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6, tá certo? Então, a gente encerra aqui a nossa correção.